Literatura e hoje nós estudaremos o capítulo 17. Vamos lá? Arcadismo no Brasil, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Capítulo 17, página 488. Você consegue imaginar os sensíveis e amorosos poetas árcades encarcerados por motivos políticos? Observe os seguintes versos. Por essas brancas mãos, por essas faces, te juro renascer um homem novo, romper a nuvem que os meus olhos cerra, amar no céu a Jove e a ti na terra. Brancas mãos, nuvem, amor, céu, Júpiter, o nome Jove é uma referência à figura mitológica. Nada disso passa a impressão de caos. Esse trecho faz parte da lira Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Apesar da calmaria semântica dos versos, o poeta se encontrava em uma situação bastante turbulenta ao escrevê-los. A lira em questão foi composta enquanto Tomás estava na prisão da Ilha das Cabras ou na Ordem Terceira de Santo Antônio, ambas no Rio de Janeiro, provavelmente no período entre 1789 e 1793. Isso aconteceu devido ao seu envolvimento na até então mais importante revolta colonial, a Inconfidência Mineira. Neste capítulo, estudaremos os principais poetas árcades brasileiros e você perceberá que as questões políticas nas quais estavam envolvidos faziam com que suas vidas fossem muito diferentes do que pregavam em seus poemas. Expectativas de aprendizagem. Relacionar o contexto histórico brasileiro no século XVIII ao surgimento do arcadismo e identificar os traços centrais das obras de Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Pessoal, nessa introdução nós temos que prestar bastante atenção nesse último parágrafo aqui. Neste capítulo estudaremos os principais poetas árcades brasileiros e você perceberá que as questões políticas nas quais estavam envolvidos faziam com que suas vidas fossem muito diferentes do que pregavam em seus poemas. Nós falamos um pouquinho na última aula a respeito do arcadismo, que os autores buscavam a simplicidade, buscavam a natureza, o menos é mais. Entretanto, esses mesmos autores que se colocavam como pastores, que escreviam como humildes pastores, eram, na verdade, intelectuais, eram, na verdade, pessoas com recursos financeiros muito grandes, E aí muitos estudiosos chamam esse período do arcadismo um período de fingimento poético. Por quê? Porque o poeta, ele, enquanto uma pessoa rica, uma pessoa com recursos econômicos, ele se colocava ali no poema como um simples pastor, tá bom? Então o arcadismo também é conhecido por isso, por essa característica do fingimento poético. Arcadismo no Brasil, contexto histórico. Bom, nós estamos falando do século XVIII. O século XVIII é o século das luzes, O século no qual se valoriza o conhecimento, se valoriza o desenvolvimento científico, tá certo? É o século no qual ocorre o iluminismo, que é aquele movimento ideológico que traz uma crítica à burguesia e aos abusos da nobreza e do clero, Nós temos de lembrar disso também, o uso da razão. E nós temos um fator muito importante, que é a independência dos Estados Unidos. Essa independência ocorreu em 1776. E isso vai influenciar bastante o movimento da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, tá? Nós temos também uma mudança do centro econômico brasileiro. Por quê? O centro econômico brasileiro era o Nordeste. Porém, descobre-se ouro em Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, que é a cidade atual Ouro Preto. Então, o centro econômico do Brasil ele é transferido para Minas Gerais, para a cidade de Vila Rica. Então, nós temos aí uma grande movimentação de pessoas, um grande fluxo de pessoas em Minas Gerais. E surge, então,
a chamada Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira tinha 3 objetivos básicos, né? A independência do Brasil, por isso que ela é bastante influenciada pela independência dos Estados Unidos, a criação da Universidade de Vila Rica e a libertação dos escravos nascidos no Brasil. Tudo isso por quê, gente? Os portugueses, eles cobravam altos impostos da colônia, né? Além de extraírem os recursos naturais, os recursos minerais, além de levarem o ouro embora, eles cobravam altos impostos da colônia. E esses impostos, eles não eram revestidos em benefício para a colônia. Não, eram altos impostos que somente faziam com que a corte portuguesa ficasse cada vez mais rica, né? Então surge esse movimento de insatisfação, sobretudo vindo, né, dos filhos dos burgueses. Por quê? Porque essas pessoas nasciam no Brasil, né? Quem conseguiu enriquecer, os brasileiros que conseguiram enriquecer com essa questão do ouro, o que eles faziam? Eles mandavam seus filhos para estudar fora, para estudar em Portugal, para estudar na Itália. Então esses filhos, eles entravam em contato com todos esses ideais, com os ideais iluministas, com essa questão da independência, né? Então eles voltavam para o Brasil com essas ideias à frente do tempo, à frente daquilo que se vivia aqui no Brasil. E como eles chegavam carregados de novidades, cheios de novas ideias, eles queriam transmitir, eles queriam modificar também a vida aqui no Brasil, tá? Então, sobretudo aqui no Brasil, o arcadismo, ele tem por intuito, né, buscar uma justiça e uma igualdade, tá? O objetivo dele é modificar a mentalidade da elite, fazendo com que as pessoas parem de se importar com tanta questão da riqueza, né, com tanta questão do ouro, e passem a investir em conhecimento, tá? Os principais autores, nós temos Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Silva Alvarenga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga são os principais autores. Nós não podemos falar em arcadismo no Brasil sem citar esses 2 autores. São os mais importantes e a gente vai entender um pouquinho o porquê. Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, ele utilizava o pseudônimo de Glauceste Saturnio e ele tinha uma musa. O que era uma musa, né? Era quem o inspirava a escrever, a moça a quem ele oferecia os seus versos, tá? Então a musa dele é a Anise. Ele tem uma identificação profunda com o Brasil, por quê? Porque ele viveu enquanto criança aqui no Brasil e quando adulto ele foi estudar fora, né? Então ele tem toda a formação intelectual, tá? Mas ele tem uma profunda identificação com o Brasil. Ele é um pouquinho controverso. Por quê? Porque ele traz pra gente, nos seus poemas, inversões sintáticas e figuras de linguagem. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o arcadismo não buscava simplicidade? Não buscava, né, a clareza? Sim, o arcadismo busca a simplicidade e busca a clareza. Entretanto, o Cláudio Manuel da Costa, ele vive nesse período entre o barroco e o arcadismo. Então é natural que ele se contamine, entre aspas, né, dos ideais barrocos, tá certo? Então ele apresenta inversões sintáticas, figuras de linguagem, um certo rebuscamento em sua obra, tá bom? Então algumas características barrocas ainda se encontram presentes nas obras de Cláudio Manuel da Costa. Outra característica que eu destaquei para vocês são os sonetos perfeitos quanto à forma e ao conteúdo. Então, mais uma vez, nós temos a chamada perfeição formal, aquilo que o barroco buscava.
O arcadismo ele já é mais simples, ele busca a simplicidade, então não tem esse exagero todo, essas inversões sintáticas, figuras de linguagem, não. O arcadismo busca a clareza, a simplicidade, tá bom? O Tomás Antônio Gonzaga talvez seja o poeta mais importante do arcadismo, tá? O pseudônimo dele é Dirceu e a musa é a Marília. O Tomás Antônio Gonzaga, a gente precisa... Sempre quando nós estudamos literatura, nós fazemos essa diferenciação entre autor e eu lírico, né? Só que nesse caso, quando nós falamos do Tomás Antônio Gonzaga, nós precisamos entender que existe uma relação íntima entre a vida e a obra desse autor, né? Ele vai escrever sobre a própria vida, a relação que ele tem ali em Marília de Dirceu é uma relação real, tá? Então, nós precisamos entender que existe essa relação íntima entre a vida e a obra do autor, tá bom? Outra característica que nós temos é o chamado convencionalismo amoroso. O que vem a ser o convencionalismo amoroso? Quando nós falamos do convencionalismo amoroso, nós estamos falando da relação cortês, né? Daquela relação na qual a mulher ela é idealizada, tá certo? Então esse é o convencionalismo amoroso. Outra coisa que o Tomás Antônio Gonzaga nos traz é a espontaneidade, né? Os versos são muito espontâneos, são muito relacionados àquilo que ele sente, àquilo que ele vive no momento. Outra característica muito importante é a brevidade da vida, ou seja, reafirmando o radical latino carpe diem, colha o dia, aproveite o dia, né? O Tomás Antônio Gonzaga traz então em seus versos essa questão da brevidade da vida, ou seja, a vida passa rápido, então ela deve ser aproveitada, ela deve ser vivida ao máximo, da melhor forma possível. E aí eu trouxe para vocês a obra Marília de Dirceu, que é o grande destaque dado a Tomás Antônio Gonzaga. Essa obra, ela apresenta duas partes, né? A primeira parte é uma parte feliz, digamos assim, né? Porque é a parte na qual o Tomás Antônio Gonzaga, ele idealiza a sua vida com a Marília, né? Então ele apresenta os planos que ele tem, né? A iniciação amorosa, os planos que eles têm juntos, né? O que eles querem fazer juntos. E depois, a segunda parte da obra já é um tom mais pessimista, já é um tom mais de sofrimento. Por quê? Porque ele apresenta os sofrimentos provocados pela cadeia, porque o Tomás Antônio Gonzaga é preso em virtude dessa questão da Inconfidência Mineira, desse movimento histórico chamado Inconfidência Mineira. E aí ele é preso, então ele fica ali sofrendo, ele sofre por ele não ver mais a Marília, por ele não imaginar mais como será o futuro, né? Se é que terá futuro ao lado da Marília, tá bom? Então são essas características. Porém, nós precisamos entender outra situação, que são as chamadas cartas chilenas, né? As cartas chilenas, elas apresentam um conteúdo satírico e denunciativo. Elas revelam a má administração do governador de Vila Rica, o Luís de Menezes. Então é um conteúdo satírico, um conteúdo denunciativo, escrito por Tomás Antônio Gonzaga, tá? Então mais um motivo pelo qual o Tomás Antônio Gonzaga é muito importante, devido à escrita de cartas chilenas, tá bom? Então eu separei aqui o remetente, destinatário, para que a gente possa entender um pouquinho melhor as cartas chilenas. Então o remetente é o Tomás Antônio Gonzaga, ou seja, quem escreve, né, com o pseudônimo de Critilo. O destinatário é o Cláudio Manuel da Costa, com o pseudônimo de Doroteu. O Chile é Minas Gerais.
Santiago é então Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, e Luís de Menezes é tratado no texto como Fanfarrão Minésio. Fanfarrão Minésio. Por quê? Porque ele administrava muito mal Vila Rica, tá bom? Então é um conteúdo satírico, é um conteúdo denunciativo, também muito importante, que faz parte da obra do Tomás Antônio Gonzaga, beleza? Outros autores, nós temos o Alvarenga Peixoto, com os poemas líricos e laudatórios, e nós temos Silva Alvarenga, explorando os elementos da fauna e da flora. Bom, o Alvarenga Peixoto, quando ele traz esses poemas laudatórios, são poemas em homenagem a alguém, são poemas em virtude de alguém, tá? O Silva Alvarenga, ele explora elementos da fauna e da flora, ou seja, a natureza e os animais. Isso é muito importante, por quê? Porque ele já apresenta o que seria explorado no romantismo, que é a próxima escola literária após o arcadismo. Então, no romantismo, a primeira geração romântica explorará justamente esses elementos, fauna e flora. Por isso que o Silva Alvarenga ele se destaca por explorar esses elementos e uma espécie de anunciar já o próximo movimento, que é o romantismo, tá bom? Galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido as características desses autores e façam os exercícios da apostila, tá bom? Tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima.